Graça e paz, querido, seja muito bem-vindo no nosso canal Explorando a História com o pastor Marcos Barros. E eu tenho a certeza de que estamos trabalhando para trazer conteúdos que possam agregar ao nosso conhecimento. Você gostaria de saber qual foi o cenário que envolveu a Reforma Protestante? Como eram as populações naquela ocasião e como estava a visão religiosa? Exatamente o que vamos pontuar na síntese do livro História e Teologia da Reforma. Então eu gostaria de convidá-lo a que você se inscreva no meu canal, você deixe o seu like, compartilhe conosco as suas complementações, você deixe seu comentário e eu tenho certeza que será algo que vai agregar ao seu conhecimento. Então eu conto com o seu apoio. Beijo no coração e assista na íntegra, nesse primeiro momento, o contexto histórico que envolve a Reforma. Graça e paz, queridos! Estamos apresentando nesta edição uma síntese do livro História e Teologia da Reforma. O autor é William, da editora Sinodal. Estaremos abordando alguns períodos que preparam o cenário para a época da Reforma. Nesses períodos se destacam as crises que abarcam todas as classes sociais. Em meados do século XIV, estava-se no meio de uma grande crise na agricultura. Havia fome e peste. A industrialização atraiu as pessoas para as cidades, provocando o que chamamos de urbanização das populações. Com as cidades, se passa de economia natural para uma economia monetária. O aumento da produção de alimentos nos séculos XII e XIII levou o crescimento constante dessa população. Porém, logo depois, por volta de 1320, quase todo o norte da Europa sofria com a fome em decorrência de enchentes e invernos rigorosos. Podemos incluir as secas. Além disso, no sudeste da Alemanha, tremores de terras e até mesmo enxame de gafanhotos levaram à crise da fome que pega do ano 1315 a 1317. A escassez de alimentos, em consequência dos desastres citados, desastres naturais, levou então, naquela ocasião, a população a enfrentarem a inflação. A fome era tamanha que no início do século XIV, algumas pessoas recorreram até mesmo à prática do canibalismo. Em 1319, noticiou-se que cadáveres de criminosos punidos pela Inquisição eram tirados das forcas e comidos pelos pobres na Polônia e Silésia. A população fraca e malnutrida foi atingida por surtos de febre tifoide e da terrível morte negra, peste bubônica, pneumonia e tantos males que a população enfrentou naquele período. No período da Reforma, a peste havia abandonado, mas ainda era um perigo real. Em 1527, por exemplo, a peste atingiu a cidade de Wittenberg, região onde morava o reformador Martinho Lutero. No final do século XV, a sífilis reapareceu, criando um sentimento de desamparo e terror nas pessoas. A pressão era forte nesse período, né? As pessoas viam aterrorizadas. As pessoas não sabiam a razão da peste, achavam que poderia ser uma punição de Deus pelos pecados da humanidade. No entanto, observando as possibilidades do que poderia ser, tentaram realizar penitências sangrentas, procissões, o que, ironicamente, ajudou a espalhar ainda mais essas enfermidades, essa peste.
Algumas pessoas chegaram a interpretar a peste como uma maquinação dos judeus, e aí acabaram estimulando ainda mais o preconceito contra os judeus. A certeza da morte provocou cenas macabras. O tema da morte motivou pregações essas aterrorizantes de púlpitos de igrejas. O frade franciscano Ricardo de Paris, por exemplo, pregou durante 10 dias seguidos, 7 horas diárias, e o tema era a morte, juízo, céu e inferno. João Capistrano levou uma caveira ao púlpito e exortou a comunidade. Nesse contexto, o sacramento da penitência tinha espaço central na piedade humana, sendo que à igreja cabia esse gerenciamento. O imperativo da penitência era posto a todas as pessoas. Assim, desde cedo, a partir dos 7 anos de idade, as crianças eram confrontadas exatamente com o cumprimento dos 10 mandamentos. E este era o cenário do contexto. A doutrina do purgatório, então, surge da pregação da igreja que as pessoas deveriam fazer uso frequente do sacramento da penitência, arrepender-se verdadeiramente e confessar todos os pecados que pudessem. E todos os pecados que pudessem lembrar. E deveriam então confessar. E após terem confessado os pecados, dizia-lhes que os pecados seriam perdoados se prometerem expiá-los de acordo com aquilo que o sacerdote impunha ou prescrevia. Isso era denominado o fazer a satisfação. Caso as pessoas penitentes não realizassem as obras de satisfação, a pena pelo pecado deveria ser cumprida no purgatório. A ideia do purgatório começa a ficar mais próxima do povo. O purgatório seria um estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Em ocasiões especiais, os penitentes eram liberados das obras de satisfação mediante a compra das cartas de indulgências. Você deve ter ouvido muito falar sobre as cartas de indulgência. Olha o contexto. Essas cartas que desencadearam o combate pela reforma de Lutero. Portanto, originalmente, visavam amenizar a penitência. O desenvolvimento da doutrina do purgatório complementou o desenvolvimento da missa pelos mortos. Através das missas, popularizou-se a ideia de que o purgatório era lugar para aqueles que não puderam reparar seus erros a tempo ou preparar-se para a morte. O purgatório, então, também significava alívio do temor da condenação, ao possibilitar essa purificação das ofensas ocorridas durante a vida. Era trabalhava essa questão, né, do medo. Não bastasse tudo isso, a humanidade criou ainda os seus males, criando tragédias, a guerra, as revoltas camponesas, provocaram destruição e crise na vida econômica e social. Este era o cenário que estava envolvendo o contexto da Reforma Protestante. Na próxima edição, abordaremos as cidades na Idade Média e o início da Reforma. Eu quero te convidar para que você possa se inscrever no meu canal do YouTube, deixando seu like, deixando seu comentário e assim nos compartilhando e nos ajudando a trazer mais informações sobre esses temas. Deus te abençoe, beijo no coração e eu te espero na próxima edição com esse mesmo assunto.